Glória a Deus, obrigado, Ministério de Louvor. Você pode tomar o seu lugar. Pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Verso de número 28. Talvez você conheça de cor esse versículo. Aliás, se você é crente, já passou por algum tipo de luta, você conhece de cor esse versículo. Amém? Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles dos que foram chamados de acordo. Muda a versão, Felipe, fazendo um favor, coloca na Almeida. Essa aí é a NVI. Vamos ler na Almeida. Diz assim: já mudou, Felipe? Hã? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Tem uma outra versão ainda que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos repetir esse versículo juntos? Eu falo aqui e vocês repetem, e a gente vai repetindo, amém? Fala assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Para quem é que foi escrito esse versículo? Para duas categorias de pessoas. Primeiro, para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Levanta a mão. Dá um glória, fala assim, amém. Então, se você ama a Deus, isso foi escrito para você, amém? Mas não é só para quem ama a Deus, é para aqueles que, além de amar a Deus, são chamados por Deus segundo o propósito de Deus. Você foi chamado por Deus? Sim ou não? Você crê que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida, sim ou não? Então, esse versículo foi escrito para você. Esse versículo foi escrito para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados por Deus segundo o seu propósito, o propósito de Deus. Não o seu propósito, mas o propósito dele em você. Vamos ler a partir do verso de número 8, do número 18, Romanos, para a gente só ficar situado no contexto, porque na verdade eu quero trabalhar só esse versículo, mas eu quero passar para a gente não cometer nenhum erro teológico, né? Passar aqui o antes e o depois, só para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto,
E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aquele que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Paulo começa falando dos seus sofrimentos. Ele começa falando dos sofrimentos que ele está vivendo, os sofrimentos atuais. E ele começa dizendo, olha, os sofrimentos que nós estamos vivendo, eles não podem ser comparados com aquilo que Deus tem reservado para nós. Ele está dizendo, olha, eu estou sofrendo, nós estamos sofrendo, mas aquilo que nós estamos sofrendo não pode ser comparado com aquilo que Deus vai fazer em nosso favor na glória. Então qualquer sofrimento que nós estivermos passando, é isso que ele está falando, qualquer sofrimento que nós estivermos passando, por maior que seja esse sofrimento, aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior e vai de alguma maneira superar esses sofrimentos que nós estamos passando. Se você for fazer essa comparação, eu sofro muito, então lá na glória eu vou ser muito feliz. Não, você sofre muito lá na glória, você vai ser muito, 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 muito abençoado por Deus. É a glória de Deus, não tem como mensurar isso, não tem como medir, não tem como calcular, é a glória de Deus. E ele começa falando então sobre isso, os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória futura. E aí ele fala, a natureza também sofre. Ele fala, a criação de Deus toda sofre, a natureza foi colocada com inutilidade, a natureza está sofrendo também por causa do pecado. Vocês sabem que no Éden a natureza ela era diferente do que ela é hoje, não havia derramamento de sangue. Você sabe que no Éden não existia a cadeia alimentar. O homem era vegetariano, sim. Os animais eram todos vegetarianos, sim. Por isso que Isaías vai dizer depois lá que vai chegar o dia em que o leão vai pastar junto com o jumentinho. E Paulo está dizendo, toda essa natureza criada por Deus geme com muita expectativa, esperando esse dia que Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja. Então eu creio, no milênio Jesus volta e restaura esse planeta depois de ter colocado Satanás debaixo dos seus pés. Então ele restaura tudo e deixa isso tudo como era no Éden, e se cumpre o que Isaías disse, o leão vai pastar junto com o jumentinho. E o Paulo está falando exatamente isso, a natureza geme com grande expectativa, esperando esse grande dia. Talvez a natureza espera mais do que nós, talvez as coisas criadas por Deus, os animais, esperam até mesmo mais do que nós, talvez as árvores esperam mais do que nós, Isso é pensamento meu, tá? A Bíblia não fala isso também, fala que toda a natureza geme. Se você não estiver gemendo, esperando a volta do seu Senhor, talvez a natureza espera mais do que você. E aí Paulo vai falando a respeito da esperança pela qual nós somos salvos, e ele fala, olha, quem espera o que vê não espera, porque a gente espera o que não vê, e pelo fato da gente não ver, a gente espera pacientemente, porque quem vê não consegue esperar pacientemente, mas quando você não vê, você espera pacientemente. Então nós não esperamos aquilo que nós vemos, amém?
Porque nós esperamos por fé aquilo que nós não enxergamos. E isso é fé, é você crer no invisível, é você crer naquilo que não se vê, é crer naquilo que os seus olhos não podem contemplar. E ele fala, isso é esperança, é acreditar naquilo que não se vê. E aí então ele fala esse versículo e no final ele fala o objetivo de Deus, pelo qual nós passamos por sofrimento, nós passamos por lutas. E ele fala, olha, para que vocês sejam parecidos com Cristo, parecidos com aquele que vos chamou, porque da mesma maneira que ele os chamou, ele vos predestinou, e da mesma maneira que ele predestinou, ele glorificou e justificou. Amém? E esse versículo começa, Romanos 8, 28, ele começa com o apóstolo Paulo dizendo assim, sabemos. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele sabia o que ele estava falando. Amém? E não só ele fala, nós, para quem essa carta foi endereçada, a igreja de Roma, ele estava dizendo o seguinte, nós sabemos, é fato, não existe dúvida, não existe margem para qualquer tipo de incredulidade, qualquer tipo de pensamento diferente, qualquer tipo de variável. Não existe variável. Nós sabemos. Ele diz, nós sabemos. Sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Essa palavra no grego é eido, e ela tem o sentido matemático, exato. Sabemos, é desse jeito, é assim, nós sabemos. Paulo usa 30 vezes essa palavra, só no livro de Romanos 5 vezes, e ele está dizendo com isso, olha, isso já é algo que já foi discutido, não cabe mais argumentação, nós sabemos que é desse jeito, é assim, é uma convicção, é uma certeza, não tem margem para nenhum tipo de dúvida, não tem margem para debate teológico, não há margem para discutir isso que ele escreveu, nós sabemos. Em Filipenses capítulo 1, verso 12, ele fala a mesma coisa, irmãos, quero que saibam, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Só que nesse sentido Paulo está dizendo, assim como eu sei, eu quero que vocês também saibam, assim como eu tenho certeza, eu quero que vocês também tenham certeza, de que o fato de eu estar preso, não significa outra coisa, além de que isso está colaborando para o crescimento do Evangelho. É exatamente assim que ele começa, os primeiros versículos do livro de Filipenses. Ele está na cadeia, está preso por causa que estava pregando o Evangelho, foi preso, e ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam, que o fato de eu estar preso, é porque eu estava pregando o Evangelho, e isso está cooperando, colaborando para a expansão do reino de Deus. Em 1 Timóteo 1,12, Paulo também usa esse verbo, ele diz assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei, nós sabemos, eu quero que vocês saibam, amém? Você sabe, amém? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você sabe disso mesmo de verdade? Você tem certeza que você sabe de verdade?
é um saber, às vezes, na mente. Nós sabemos porque está escrito. Nós sabemos porque o apóstolo Paulo deixou escrito. Nós sabemos porque de vez em quando é pregado. Mas será que na hora que nós estamos vivendo isso, nós conseguimos dizer: eu sei que isso que eu estou vivendo coopera? Às vezes nós não conseguimos tirar o saber da mente, do nosso intelecto, e aplicar ele na nossa vida. Às vezes nós sabemos, mas não conseguimos viver. Às vezes nós sabemos, mas nós não conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Nós sabemos, mas não conseguimos viver isso quando vem um abalo financeiro sobre a nossa vida. Às vezes vem um abalo financeiro, e aí você lembra desse versículo e você fala: mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você sabe disso, mas quando isso acontece com você, você não consegue aplicar isso na sua própria vida. Eu me lembro de Jó, e Jó viveu exatamente isso. E a gente tira lições preciosas do livro de Jó. Jó enterrou seus filhos, Jó perdeu tudo o que ele tinha de bens materiais. Jó resumiu a sua vida num monte de cinzas, onde ele se assentou em cima delas, pegou um caco de telha e começou a coçar suas feridas, por causa das suas chagas, da sua doença, e aí ele passou por vergonha no meio do povo, por humilhação. 3 amigos dele que vieram de longe, em vez de consolá-lo, como eles vieram com o propósito de consolar Jó, eles começaram a julgar Jó, e dizer: Jó, você está vivendo isso porque você é um pecador. E Jó começa a se defender, e os amigos começam a acusar. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu filho, Jó perdeu seus bens materiais, perdeu a reputação no meio da sua cidade, sentado no meio de um monte de cinzas e se coçando com um caco de telha. Ele diz: eu sei. Ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele há de se levantar de sobre a terra. Jó sabia, pastor, Jó sabia. Ninguém sabia, mas Jó sabia. Ele tinha certeza. E aí quando chega no final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó fala: eu bem sei que os seus planos, nenhum deles pode ser frustrados. Aí já ele não sabe, ele sabe, ele bem sabe. Ele já sabia, mas aí ele fala assim: Deus, agora eu bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você sabe? Sim, você sabe que nenhum dos planos de Deus, não os seus, os planos que Deus tem para você, nenhum deles, Lincoln, pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, aquilo que Deus tem para nós não pode ser frustrado. Aquilo que você tem para você, que você pensa que Deus tem, aquilo pode, mas aquilo que Deus tem não pode ser frustrado. E é isso que o apóstolo está falando. Ele está falando justamente isso. Ele está falando assim: olha, sabemos, nós temos a certeza, as coisas podem não estar boas, pode estar difícil, pode estar complicado, nós podemos estar passando por sofrimentos, nós podemos estar passando por lutas, nós podemos estar passando por dificuldades, nós podemos estar passando por aflições, nós podemos estar angustiados, nós podemos estar oprimidos, nós podemos estar enfermos, nós podemos estar encarcerados, nós podemos estar, mas nós sabemos. Amém? Você sabe? Você tem a convicção, e você sabe que quando você está passando por um desespero, você sabe quando você está passando por uma luta, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que aquela luta vai colaborar, vai cooperar de alguma maneira para o propósito que Deus tem na sua vida.
mesmo que se for um momento difícil, mesmo se você estiver passando por um desemprego, mesmo que você estiver passando por uma crise existencial, mesmo se você estiver passando por lutas, você sabe. Eu me lembro de um episódio, irmãos, onde o apóstolo Paulo, olha só, irmãos, ele está subindo para Roma. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos, e o desejo dele era ir até Roma. Ele queria, porque queria ir até Roma. Paulo não conhecia a cidade de Roma quando ele escreveu essa carta, mas ele queria estar em Roma. Era um desejo do coração dele, porque Paulo tinha uma ideia, ele queria chegar até a Espanha. Paulo queria pregar o evangelho até a Espanha, e na cabeça de Paulo, Espanha era o fim do mundo, né? E ele tinha um versículo que Jesus tinha dito que Jesus voltaria quando o evangelho fosse pregado a toda criatura. E Paulo então começa a pensar, é lá na Espanha, o final da linha, é lá que eu quero chegar. Só que antes ele precisava passar por Roma, então ele estava decidido a ir a Roma. E em um determinado momento aparece um profeta de Deus no caminho de Paulo, chamado profeta Agabo, e esse profeta chega para Paulo e diz o seguinte: Paulo, não suba até Roma. E ele pega um cinto, e começa a fazer uma ilustração, e amarra Paulo com aquele cinto, e diz para Paulo: assim diz o Senhor, é assim que você vai ficar se você quiser ir para Roma, é assim, você vai ser amarrado e você vai ser morto. Paulo olha para o profeta e diz: eu sei, mas eu vou, porque eu sei que Deus tem uma obra na minha vida lá em Roma, e eu vou, mesmo que você falar que eu vou ser amarrado, torturado, morto, eu vou, porque eu sei. Irmãos, a convicção de Paulo era muito grande, e os irmãos tentaram persuadir Paulo para que ele não fosse a Roma, e ele foi. E vocês querem saber? Lá ele foi preso e morto. Mas antes a palavra de Deus se cumpriu, aquela palavra que tinha da conversão dele, que ele estaria diante das autoridades. E lá em Roma ele esteve diante do rei Agripa, e ele disse: rei Agripa, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. E quase que o rei se converteu. Irmãos, ele sabia o que esperava ele. Você sabe, nós sabemos, sabe, eu acho que o nosso saber é muito teórico e pouco prático, é muito conhecido e pouco provado, é muito na mente, mas pouco em experiências. Sabe, Deus, Ele quer, irmãos, que nós, quando passarmos por alguma situação, quando nós passarmos por uma situação que pode ser humanamente uma situação desesperadora, uma situação difícil, Ele quer que nós tenhamos essa postura de olhar para essas circunstâncias desfavoráveis, de olhar para isso que está acontecendo e dizer: olha, eu sei, mas pastor, meu marido foi embora. Aí você vai dizer: mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, ele foi embora, de alguma maneira isso vai cooperar para a minha vida. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo que Deus está trazendo maldição, ou Deus está trazendo coisas ruins, ou Deus é responsável por coisas ruins que aconteçam. Não, ele está dizendo: olha, Deus não é responsável por isso, mas se acontecer, Deus vai transformar essa maldição em bênção, e isso vai te ajudar, isso vai deixar você mais forte, isso vai deixar você mais resistente, isso vai deixar você mais crente. Quem está entendendo diz um amém. Glória a Deus. Irmãos, mas pastor, meu pai morreu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Pastor, minha família está desfeita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Deus não está fazendo isso, mas de alguma maneira todas essas coisas estão cooperando para o seu bem. Amém? Pastor,
Pastor, dura essa palavra, difícil de ser vivida. Mas Deus está trabalhando de alguma maneira. E eu olho para a parábola do filho pródigo, que é uma parábola da graça. E o filho simplesmente resolve ir embora e vira as costas para o pai. E o pai não impede o filho de ir. Aliás, o pai ainda dá para o filho que ele não merece, para que ele possa ir. E o pai sabe que o filho vai gastar tudo, vai perder tudo. E mesmo assim o pai abençoa, o pai deixa o filho ir. Mas uma coisa o pai sabe: o filho vai voltar. Irmãos, o pai sabe, amém? O pai sabe o que está acontecendo com você. O pai sabe o que você está vivendo. Só que o pai tem uma janela no tempo, onde ele olha o futuro. Onde você não tem acesso, eu não tenho acesso. Enquanto eu estou preocupado com o presente, Deus está espiando o futuro. Enquanto eu estou preocupado, olhando para a parábola do filho pródigo, que o meu filho está indo embora, Deus já está vendo ele voltar. Enquanto você está preocupado porque você não arruma emprego, Deus já está vendo você num cargo de chefia. Enquanto você está preocupado porque não se casa, Deus já está vendo seus filhos correrem. Enquanto você está preocupado porque coisas não acontecem, Deus espia o seu futuro e já vê o que está acontecendo lá na frente. Por isso Ele deixa acontecer, por isso Ele permite que aconteça, porque Ele sabe que isso que está acontecendo coopera. Repita assim comigo, fala coopera. Fala assim, colabora para o meu bem. Amém? É isso. Nós precisamos saber isso na prática, irmãos. 3 personagens no Antigo Testamento, amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abdinego. E o rei então resolve, abaixa um decreto que todo mundo precisa se dobrar diante do rei. E esses 3 não se dobram, porque eles creem em Deus. E aí o rei manda aquecer uma fornalha e jogar eles dentro da fornalha, porque a lei é que todo aquele que não se submete a essa lei vai ser jogada na fornalha. E o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 na Bíblia significa o número perfeito, o máximo. E ele manda aquecer aquela fornalha no limite, e aquela fornalha é aquecida, e Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles olham para o rei e dizem: ei, se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva, mas saiba você, que se Ele não quiser, nós vamos entrar na fornalha. Eles sabiam quem era Deus. Eles falaram assim: nosso Deus vai nos salvar. O rei falou: vai nada, mas saiba você, que mesmo se Ele não nos salvar, nós vamos entrar. Irmão, nós precisamos saber, amém? Nós precisamos saber que Deus é esse Deus. O saber é uma palavra de fé. O saber é uma palavra de convicção, é uma palavra que treme o inferno. Quando o diabo chega com alguma seta, alguma acusação, e você fala assim: ei, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu sei também o que Deus vai fazer comigo daqui a pouco. É uma palavra de fé. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, irmãos. Nós precisamos saber que todas essas coisas cooperam, todas essas coisas colaboram. Mas às vezes a gente quer fugir, A gente quer fugir da fornalha, a gente quer fugir das lutas, a gente quer fugir das situações, porque a gente tem medo. E na verdade a gente não sabe. Porque se nós soubéssemos quem é Deus, nós não fugiríamos de nenhuma luta. Se de fato e de verdade nós soubéssemos quem é Deus, como Paulo sabia, como Jó sabia, nós não recuaríamos diante das dificuldades. Se nós soubéssemos verdadeiramente como Paulo sabia, os apóstolos sabiam, nós teríamos uma vida diferente, uma vida em que iríamos experimentar milagres e sinais todos os dias. Não sabemos, irmãos, não sabemos não. E quando eu falo nós, eu estou incluso, é assim que fala? Quase que eu falei incluído. Irmãos,
Nós não sabemos. Esses dias eu estava falando para os irmãos a respeito do apóstolo João. Existia uma lenda no Antigo Testamento que começou a circular, de que o apóstolo João não morreria, porque havia uma palavra de Jesus dizendo que ele estaria vivo até o dia que Jesus voltar. Essa geração falava alguma coisa assim que dava uma ideia de que João estaria vivo quando Jesus voltasse. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que João foi levado ao futuro, né? Ele não teve uma visão do Apocalipse, ele teve uma revelação presente, ele estava lá. O dia que você estiver na presença de Deus, naquela fila, onde todo joelho se dobrará, você vai ver o apóstolo João lá, porque o apóstolo João foi para o futuro, ele estava lá. E talvez por isso Jesus tinha falado, mas existia uma lenda no antigo, ali na época de Jesus, um pouco pós-Jesus, nos pais da igreja, na era apostólica, que João não morreria, porque o rei, o imperador romano, Nero, se não me engano, tentou matar João, esquentou um caldeirão de óleo fervendo e falou: fez uma fogueira e nós vamos jogar João dentro do óleo e ele vai morrer. Nós vamos fritar, literalmente fritar João. Pegaram João, jogaram dentro do óleo e deixaram João fritando. Depois tiraram ele daquele óleo quando o óleo esfriou. E João estava vivinho da Silva, nada matava João. Por isso que o imperador falou assim: não tem como matar esse homem, prenda ele naquela ilha de Pátamos, isole ele lá, porque eu não consigo matar esse homem. Sabe, João sabia. Irmãos, os apóstolos sabiam. Pedro diz assim, quando resolvem crucificar ele fala assim: não me crucifica igual o meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Eles sabiam, nós não sabemos, porque nós fugimos das lutas. Quarta-feira eu preguei aqui sobre Elias, e Elias, quando ele vai em direção ao Monte Carmelo, ele passa por um tempo no Querite, que significa lugar de medir, lugar de medida, de entrar na medida. Ele fica no Querite um tempo, e Deus coloca Elias na medida de Deus, e depois Deus diz para Elias: sai do Querite, sai da minha medida, você já está na minha medida, você já está do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero, e você vai agora para Serepta. Serepta é forno de fundição, é lugar onde Deus vai fundir Elias, a fornalha da fundição, onde Deus vai colocar Elias no fogo, na prova. E ele sai então, vai para Serepta, que é um lugar de fundição. Lá ele é provado, a fé dele é provada, ele é provado. Na casa da viúva, Deus manda ele para ir para uma casa de uma viúva, e diz que ele seria alimentado por uma viúva. E quando ele chega na casa da viúva, a viúva não tem comida para alimentar ele. E aí ele é provado por Deus, começa a liberar a palavra, começa a experimentar milagres. A mulher, a filha da viúva morre, o filho da viúva morre, ela condena ele, julga ele, e diz que aquilo aconteceu porque ele estava lá. Então, mais uma vez, Elias precisa se mover em fé, precisa se mover no sobrenatural. O filho da viúva ressuscita. Então Deus fala: agora você está pronto para ir para o Carmelo. E quando ele vai para o Carmelo, lá os profetas de Baal, ele propõe um desafio aos profetas de Baal. São 850 falsos profetas, 400 de Baal e 450 de Azira, e ele então desafia todos aqueles profetas para que o Deus dele mande fogo do céu e queime o sacrifício. E Elias fala assim: olha, vamos ver quem é Deus, se o Deus de vocês ou se o meu Deus. E aquele que mandar fogo do céu vai ser o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal começam então um ritual, começam a se cortar, começam a clamar, começam a gritar, começam a fazer barulho, e Elias começa a zombar deles, fala: ora mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo. Elias começa a trabalhar com uma suposição, ele diz: talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja meditando, talvez ele esteja ocupado. E Elias começa a falar: talvez ele nem exista. E eles começam a se cortar e começam a orar e começam a fazer ali os seus rituais, e nada. Mas quando Elias invoca a Deus, Elias diz o seguinte, ele faz uma oração. Ele diz assim, na hora do sacrifício, o profeta Elias, isso está em 1 Reis 18, 36, 38. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se frente
à frente e orou. E ele disse assim: ó Deus, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que o teu servo é que fez todas essas coisas por tua ordem. Responda-me, ó Deus, responda-me, para que esse povo saiba que tu és Deus. Elias não fez por ele, porque ele sabia quem era Deus, mas Elias fez pelo povo, para que o povo soubesse quem era Deus. E a Bíblia diz que cai fogo do céu e queima o sacrifício, e queima o holocausto, e os homens começam a puxar a espada e correr atrás dos profetas de Baal. Irmãos, talvez você saiba, amém? Talvez você saiba, mas Deus quer usar a sua vida para que outros saibam. Talvez você saiba quem é Deus, mas existem pessoas que não sabem. Então, talvez Deus queira usar você para que outros saibam quem é esse Deus. E às vezes, irmãos, ouçam o que eu vou falar. Às vezes, nós somos conduzidos para que outros saibam em meio à luta, em meio a provações, em meio a dificuldades. Às vezes Deus nos faz passar por um estreito, por um tempo de adversidade, não porque Ele quer nos provar. Elias foi extremamente esgotado nesse tempo. Elias foi moído por Deus. Elias, ali no Carmelo, precisou ter muita coragem, muita ousadia para desafiar os profetas de Baal. Mas Deus não estava fazendo nada disso por causa de Elias. Deus estava fazendo por causa do povo. Às vezes você fala assim: Deus, mas se todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu estou passando por isso? Talvez é porque Deus quer usar a sua vida para que outros saibam. Deus, mas isso coopera para o meu bem? Sim, porque quando você é usado por Deus, o inferno treme, as almas começam a chegar e a festa no céu. E um dia você vai receber um galardão, uma coroa por isso. Então isso sim coopera, colabora para o seu bem. Amém? Irmãos, já estou finalizando, porque eu não vou conseguir para a segunda palavra do versículo. Vou ficar só no sabemos, amém? 1 Samuel capítulo 17. Um texto bem conhecido. Quando Davi enfrenta Golias, 1 Samuel 17, 46 e 47, coloca para mim, fazendo favor, Felipe. 1 Samuel 17, 43, 17, 46 e 47, verso 46, diz assim: olha só, quando Davi enfrenta Golias, irmãos, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei o cadáver dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais da terra, os animais selvagens de toda a terra. Saberá um Deus. Davi sabia, mas Israel não sabia. Israel estava perdido. Israel não tinha fé. E Davi entendeu que aquele momento era para que Israel se convertesse, para que Israel voltasse para a presença de Deus, para que Israel soubesse que há um Deus, que existe um Deus todo-poderoso. Amém? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas isso que eu estou vivendo é muito difícil. Deus continua no controle. Saiba você que Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que você está vivendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Você sabe ou não sabe? Que todas as coisas, pastor, quais coisas? Todas. Pastor, mas até mesmo, irmãos, até mesmo o pecado que você cometeu coopera para que você não cometa mais, para que você se arrependa verdadeiramente e volte para a presença de Deus. Não é Deus que causa essas coisas, mas essas coisas Deus transforma de maldição em bênção. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu profundamente, e aquilo cooperou, aquilo colaborou para que verdadeiramente ele tivesse um encontro com Jesus e se convertesse verdadeiramente e chorasse com Jesus. E Jesus disse: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele lembrou: mas eu neguei Jesus ontem lá. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E ele lembra: puxa, mas eu neguei Jesus. E aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo, apesar de eu ter te negado por 3 vezes, eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta minhas ovelhas. Até isso cooperou para Pedro, irmãos. Jesus transformou isso. Talvez você esteja colhendo de situações que você mesmo plantou, ervas amargas. Mas sabe o que Deus faz com ervas amargas? O Guilherme é cozinheiro, tem a irmã que é cozinheira também. Você não come ervas amargas, amém? Mas você pode usar ela como um tempero, né? Você joga um pouquinho de erva, você joga ali a erva fina, amarguinha, coloca um pouquinho de azeite de oliva, coloca ali mais uma cebola, um alho, frita, e aquele aroma sobe. Agradável, não é assim? E Deus transforma essas coisas que você semeou amargas num perfume na presença dele, moldando o seu caráter, transformando você e falando: olha, agora sim você está pronto. Tem uma versão que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas juntamente para o bem daqueles que... acho que é mais ou menos assim. Sabemos que juntamente todas as coisas cooperam. Tem uma versão que fala: juntamente todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, juntamente todas elas vão colaborando para o nosso crescimento, vão colaborando para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa identidade, para nós nos tornarmos verdadeiros cristãos, amém? Você crê nisso? Você sabe que todas as coisas cooperam, amém? Todas as coisas cooperam para o quê? Você sabe que Deus não quer o seu mal? Sim ou não? Você sabe que mesmo você passando uma situação difícil, Deus não quer o seu mal? Deus quer o seu bem? Eu me lembro em 2014, depois de 21 anos, que eu e a Marcinha estávamos tentando ter um filho. Já tínhamos feito duas in vitro no laboratório. Todas as vezes nós fomos abençoados. A primeira vez um irmão pagou 14 mil reais para nós, isso há mais de 10 anos atrás, e a gente foi lá e fez a inseminação. Aí a própria doutora que nos acompanhou, ela disse, ela é evangélica, ela falou: pastor, eu vou bancar todo o seu tratamento novamente, eu vou bancar, você não precisa pagar nada. E aí nós fizemos mais uma vez, não deu resultado positivo. E aí em 2014, um outro irmão aqui da igreja falou: pastor, quanto que é lá para fazer? Eu falei: é mais barato, porque já tem o embrião, né? Já tá lá congelado, uns 5 mil reais. O irmão falou assim: eu pago, vai lá e faz. E em 2014 nós recebemos a melhor notícia da nossa vida. Em 2014 a Marcinha estava grávida. No mês de junho, maio para junho, nós fizemos o ultrassom. E a doutora falou: Márcio, você engravidou. Mas é certo, doutor, é certo. Voltamos na semana seguinte
confirmou mesmo, estava lá, gravidez, a Marcinha já estava com 2 meses de gravidez, e nós então fizemos a festa de aniversário da igreja, 2014, dia 31 de julho, aniversário da igreja, nós fizemos uma festa aqui, convidamos um profeta do Rio de Janeiro, Alan Cramo, vocês, né, lembram dele, já veio várias vezes aqui, eu preguei na igreja dele agora quando estive no Rio de Janeiro, e o Alan Cramo veio aqui, e nós começamos uma festa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. E nós fomos na sexta-feira no médico, a Márcia começou a passar mal, e quando ela fez o ultrassom, nós recebemos a pior notícia da nossa vida. Tinha morrido o feto dentro do útero da Márcia. 21 anos tentando. 21 anos tentando. Nós ouvimos o coração bater. E de repente nós fomos lá e estava morto. Sexta-feira, o congresso começava na sexta-feira aqui. A Marcinha ficou deitada em casa, a doutora falou assim, olha, fica de repouso, se não expelir naturalmente um aborto espontâneo, nós vamos ter que entrar com um processo de intervenção. E a Marcinha ficou na sexta-feira em casa, deitada. Eu vim para o congresso, no sábado ela ficou em casa, e eu vim para o congresso. E eu me lembro que eu estava aqui, irmãos, assim, tinha uma outra escada que era um pouco diferente. E eu estava aqui. Deus falou comigo, filho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu disse, Deus, isso não pode colaborar. Deus falou, pode. E eu cheguei em casa, sábado à noite, falei, Marcinha, Deus falou comigo. Você vai para o altar domingo e você vai dançar na presença do nosso Deus. Ela falou, Deus falou comigo aqui também, eu vou domingo e eu vou dançar na presença de Deus. E domingo ela estava aqui no altar, dançando no congresso. E o diabo foi envergonhado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu disse, nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pastor, eu perdi tudo, financeiramente falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pastor, meus relacionamentos foram desfeitos, eu perdi meu marido, eu perdi minha esposa. Deus, eu perdi meu filho. Deus, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Deus, me roubaram. Pastor, minha saúde, eu estou com câncer. A palavra de Deus para você é, ei, todas as coisas cooperam. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos. Marta e Maria não sabiam que Lázaro iria ressuscitar, mas Jesus sabia. Nós sabemos. Essa é a palavra essa noite. Nós sabemos. Nós sabemos. Ah, mas eu estou enfermo. Nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Pastor, mas eu estou igual a Jó. Mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar de sobre a terra. Pastor, mas estão me barrando, estão me prendendo. Ah, aquilo que Deus tinha para a minha vida acabou. Ei, eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, você sabe. Nós sabemos. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Quero deixar você livre. Senhor, eu quero ir no altar porque eu preciso saber. Eu na prática não consigo. Na teoria eu sei, na prática eu não consigo.
Vem aqui, deixa o Espírito Santo encher você. Ninguém vai tocar em você. Vem aqui, deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Porque talvez você não saiba, mas Ele sabe. E se Ele sabe, Ele pode passar para você o que Ele sabe. E se Ele passar para você, você vai saber e nada vai te parar. Nada vai te parar. Não é o perigo, não é a morte, não é a espada, não é a nudez, não é a fome, não é a enfermidade, porque todas essas coisas, em todas elas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh Jesus, nós sabemos, eu sei. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você quer colocar na presença de Deus a sua vida, falar: Senhor, eu preciso ainda saber, eu preciso. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, estou passando uma luta muito grande. O Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis, sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Você não sabe nem orar como convém, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Você não sabe, mas Ele sabe. E hoje Ele pode falar com você. Ficou aí no seu lugar. Comece a orar em línguas. Comece a profetizar. Comece a declarar, irmãos. Vamos fazer desse ambiente um ambiente espiritual, um ambiente de milagres. Pastor, eu já sei, eu estou passando, mas eu sei, eu entendi que essa luta não é para me matar, ela não é para me parar. Comece a orar no seu lugar e comece a profetizar na vida dos irmãos aqui. Orianda lá, chorianda lá, orianda lá, rianda lá, chorianda lá, rianda lá. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do nosso Deus, Espírito Santo do nosso Deus, enche a nossa vida, Jesus, enche a nossa vida, Senhor, enche a nossa vida, Senhor. Nós queremos saber, nós queremos saber, sei que estás queremos saber, Deus. Aleluia. Espero por ti. Deixa o Espírito Santo tocar você, irmão. Espero por ti. Deixa Ele levar a sua dor. Deixa Ele levar.